Bom dia, seja bem-vindo, professor Marcelo Moraes. Eu estou com um tema na cabeça para falar desde ontem e não vai ter jeito, vai ter que ser comigo, porque não fala com o caçamba, ele não deixa quieto. Fica quietinho então, filho. Então eu estou desde ontem com esse tema na cabeça para falar com vocês. Eu queria que vocês, se possível, dessem uma analisada no vídeo os 3 últimos vídeos que eu postei, um vídeo sobre a válvula e sobre 2 técnicos de eletrônica, que você assistisse esses vídeos para você entrar no clima do que eu vou falar. Eu queria primeiro que a gente definisse o conceito de universidade, e faculdade como nós conhecemos. Cada um vai contar uma história, eu vou falar o que eu acredito baseado no que eu estudei e pesquisei. O conceito de faculdade, universidade, como nós conhecemos, quem desenvolveu foram os gregos, com a finalidade de desenvolver o pensamento livre de dogmas religiosos, livre de pressões políticas. Então o conceito era um bando de cara inteligente que iam pensar com as suas próprias mentes e definir os rumos da sociedade, o rumo da ciência, da história e tudo isso. Esse é o conceito que formou a universidade. A universidade como nós conhecemos, qual a origem dela? A origem dela foi baseada no conceito grego, na Idade Média, aonde a religião dominante, por isso universidade, quem estudar um pouquinho vai entender, a religião dominante ela trouxe para si o ensino com a finalidade de frear, de brecar o desenvolvimento da ciência. Pegar os cientistas todinho, quem não fosse da universidade não poderia fazer as experiências, aquilo tudo. Então, ela foi de brecar o desenvolvimento da ciência. Tanto é que, se você for pesquisar, você vai ver que a origem da universidade, como nós conhecemos hoje, ela veio de dentro da religião dominante na época. Mais adiante, o que aconteceu? A burguesia, quem é a burguesia? A burguesia são os ricos, os poderosos, os que mandam. Eles perceberam que poderiam dominar a política através do ensino nas universidades. Então o que eles queriam? Continuar dominando, continuar mandando. Então o que eles faziam? Quem tinha muito dinheiro poderia continuar estudando, seriam os filhos dos que tinham dinheiro, dos ricos. E esse é o conceito que prevalece até hoje. Ou seja, nós sabemos que o ensino a nível superior, para você ter uma graduação, só depende de origem social. Se você tem dinheiro, você vai ter. Se você não tem, você não vai ter. Isso está até mudando um pouquinho aqui no Brasil com a questão de políticas públicas que realmente estão permitindo que o filho da faxineira vire médico, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito não. Então esse é o meu conceito, é a minha visão da universidade, da sua origem, conceito grego, usada na Idade Média por uma religião dominante e usado pela elite dominante até hoje para manter o povo sobre o chicote, o jugo do falso conhecimento. Uma grande prova disso é que na Idade Média o Marconi, que foi um grande cientista, que precisava fazer as experiências com transmissão de rádio, tudo isso, ele não teve financiamentos aprovados pelos bancos franceses, porque ele não tinha uma formação acadêmica convencional, ou seja, está lá na faculdade, bonitinho, como manda a lei dos poderosos. Então, o que eu queria chegar até o ponto de hoje, de poder falar isso com vocês? Hoje, nível técnico, vamos falar de nível técnico. Para você ter direito a retirar um documento, que é um suposto CREA, você tem que ter uma formação convencional, ou seja, dentro, não vou dizer da universidade, mas se for a nível de engenharia, sim. Mas a nível técnico, você tem que ter uma formação acadêmica aprovada para poder ter o direito de exercer a sua função, a sua atividade. Então, pergunto eu, e os profissionais práticos? No caso dos 2 últimos vídeos que eu postei, eles não são técnicos de eletrônica? Um senhor com 80 anos, com mais de 50 anos de profissão, ele não é técnico de eletrônica? Pelas regras atuais, não teria direito a requerer o seu CREA, não é isso? Isso não impede ninguém de exercer. Eu pergunto, o profissional a nível de informática, que nunca frequentou uma escola e que é profissional pela prática, então o mercado hoje não respeita o profissional prático, certo? É o verdadeiro profissional, aquele que aprendeu na prática, que não foi a uma escola, não importa. Pode ser por motivo econômico, pode ser porque ele não concorde com o sistema,
Você não é obrigado a concordar com o sistema, mas você pode se qualificar. Vou dar um exemplo. Eu comecei a estudar eletrônica com 13 anos e quando eu fui para uma escola convencional, eu já tinha 18. Chegando lá, eu percebi que eu já sabia mais do que as outras pessoas que ali estavam. Então, eu me dirigi ao diretor da escola. Na época era o professor Ernesto. Ele até era deficiente físico, ele estava sentadinho na cadeira. E eu falei com ele: ó, eu quero fazer o curso de eletrônica, mas eu quero entrar no último módulo. Ele: não, você não vai entrar no último módulo, você vai ter que fazer o primeiro, segundo, terceiro, até chegar no último. Eu falei: então o senhor vai fazer o seguinte comigo. O senhor faz uma avaliação comigo verbal. Se o senhor achar que eu preciso fazer os outros cursos, eu vou fazer. Ele se propôs, ali mesmo fez 3, 4 perguntas para mim e falou: meu filho, realmente, bota a mão na minha cabeça, realmente, meu filho, você tem que entrar no último módulo. Então eu não me rendi ao sistema. Uma outra questão, não sei se vocês já ouviram falar do título de doutor honoris causa. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Honoris causa, por causa da honra, se você for traduzir isso para português. Então as universidades, elas têm a prerrogativa de conceder a uma pessoa que se destacou no ramo das ciências, das artes, não importa a área, por honra ou por serviços prestados, e atribuir a essa pessoa um título de doutor honoris causa. Esse título ele tem o mesmo valor de um título de doutorado, como se você tivesse feito uma faculdade. Eu vou dar um exemplo aí que o pessoal não gosta. O presidente Lula, ele é doutor honoris causa, porque ele recebeu um título de doutor pelos serviços prestados. Então as faculdades reconheceram isso e aqui no Rio de Janeiro todas as faculdades reconheceram como doutor. Não vamos entrar no mérito da política, mas eu vou falar, por que não existir o título de doutor honoris causa no que diz questão a técnico de eletrônica ou a qualquer nível técnico? Dá um exemplo a esses dois senhores que eu postei os vídeos falando da vida dele. Eles não mereceriam um título de doutor honoris causa por exercer há tanto tempo a profissão de técnico de eletrônica com tanto mérito? Em um dos vídeos, vocês vão perceber que um dos senhores ele devolve ao cliente as lâmpadas queimadas que ele trocou. Ele colocou num saquinho e devolveu aqui as lâmpadas que eu troquei. Qual profissional que faz isso? Isso não é honra? Será que esse senhor precisaria, aos seus 80 anos, entrar em uma escola técnica, fazer um cursinho de 1 ano, só para ter direito a ter um registro? Então eu queria deixar isso bem claro e objetivo, para que nós pudéssemos entender o real valor da educação e o real valor de um profissional prático. A sociedade não valoriza o profissional prático e são os melhores profissionais. Exemplo, na construção civil, quantos grandes pedreiros, quantos grandes construtores não têm um nível superior e muitas das vezes são desconsiderados e desrespeitados. Então eu queria pedir respeito aos profissionais técnicos práticos, que são uma grande maioria e são os melhores do mercado. Grande abraço ao professor Marcelo Moraes.